E aí pessoal, tudo bem com vocês? Saudações a todos. Vamos continuar aqui o nosso estudo da física. Vamos falar então hoje sobre o movimento uniformemente variado, né? Então, como na física nós estudamos movimentos, então vamos passar para essa parte do movimento uniformemente variado. Vamos só relembrar o que seria uma velocidade escalar média, né? Então, imagina o seguinte, o que deveria ser a velocidade escalar média, né? A velocidade escalar média, Vm, ela nada mais é do que a variação do espaço sobre a variação do tempo, né? Então, isso aqui seria o quê? O espaço 2, ou o espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo 2 e menos o tempo 1, certo? Muito bem, então perceba que isso aqui, na verdade, é uma taxa de variação, né? A taxa de variação da minha velocidade, que o meu objeto, meu móvel, ele faz, tá bom? E qual que seria a unidade no Sistema Internacional de Medidas da velocidade média? Então, ela é o metro por segundo, tá legal? Mas a gente tem que entender o seguinte, que falando de velocidade, a unidade sempre vai ser uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo, tudo bem? Então, ó, aqui em cima eu tenho, deixa eu até colocar de outra cor aqui. Aqui em cima eu tenho uma unidade de comprimento e, embaixo eu tenho uma unidade de tempo, tá legal? Então sempre a velocidade média vai ser algo desse tipo aí. Então, quilômetros por hora, quilômetros por segundo, tá legal? Então vai ser assim. E aí, um outro conceito que a gente tem que introduzir aqui, então seria o conceito de aceleração escalar média, tá bom? Então, o que seria a aceleração escalar média? Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem um móvel e esse móvel, durante o tempo 1, ele está com uma velocidade, então vamos colocar aqui, eu tenho aqui um móvel no tempo 1, e esse móvel está no tempo 1 com uma velocidade 1, tá legal? E aí passa o tempo, no tempo 2, esse móvel está com uma velocidade 2. No tempo 3, esse móvel está com uma velocidade V3, tá bom? Então, o que acontece? Essa velocidade ela vai aumentando conforme o tempo vai se passando. Só que ela vai aumentando a um intervalo regular. De forma que se tu fizer a velocidade 1 menos a velocidade 2 menos a velocidade 1, essa variação ela vai ser igual à velocidade 3 menos a velocidade 2, tá bom? Então, a taxa com que essa minha velocidade desse meu móvel ela vai aumentando num intervalo bem regular ali, tá legal? Então, só para exemplificar, vou desenhar aqui um quadro e já trago aqui para vocês. Então, beleza, olha só, eu desenhei aqui um quadrozinho para vocês, né? Imagina que eu tenho um móvel, então, e aí no instante 1, a minha velocidade é de 5, vamos dizer que seja 5 metros por segundo. No instante 2, 10 metros por segundo. No instante 3, 15 metros por segundo. Então, percebe que a velocidade ela vai aumentando, né? A cada segundo ela aumenta 5 metros por segundo. Então, o que seria a minha aceleração média, matematicamente falando? A minha aceleração média que eu vou representar por AM, então seria a minha variação de velocidade dividida pela minha variação do tempo. Nesse caso aqui, ó, eu posso pegar qualquer um. Vamos pegar aqui, ó, velocidade 2, né? Então, 10 menos 5 dividido por 2 menos 1. Então, 10 menos 5 dá 5. 2 menos 1 dá 1. Então, isso aqui daria o quê? 5. E vamos ver a unidade, né? Então, a unidade aqui em cima, olha só. A unidade aqui em cima é metros por segundo. E a unidade aqui embaixo é segundo. Então, se eu colocar dividir uma pela outra, vai ficar metros por segundo. Que nada mais é do que, vou colocar bem aqui, 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a minha velocidade vai aumentando 5 metros por segundo. Tá legal? Bem simples aí de entender, né? Então, só recapitulando, então eu tenho aqui a minha velocidade aumentando
a intervalos regulares de forma bem regular, a intervalos regulares de forma regular, tá legal? Então, isso aqui para nós é um outro exemplo, né? Então, um carro atinge 108 km por hora em 8 segundos, né? Então, é isso aí o que acontece, por exemplo, com aqueles carros esportivos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem hipotético, tá bom, pessoal? Porque eu não entendo muito de carros, mas vamos dizer que um carro ele vá de 0 até 100 km por hora em 5 segundos, né? Então, como é que eu faria para poder achar a aceleração média desse carro? É só pegar os 100 km por hora e dividir por 5 segundos, e aí eu vou ter a minha aceleração desse carro, tá bom? E é mais ou menos aqui o que o exemplo nos traz. Ó. Então, um carro atinge 108 km por hora em 8 segundos. Aí ele quer saber qual que é a aceleração escalar média desse automóvel, tá bom? Então, como a gente viu, a aceleração escalar média é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, como ele atinge 108, então a velocidade inicial dele é zero, né? Então seria o quê? 108, né? Então vamos botar a unidade aqui, ó, km por hora, dividida pela variação do tempo, que seriam 8 segundos. 8 segundos, tá? E aí, se eu fizer essa continha aqui, ó, 108 dividido por 8, isso aqui vai dar 13,5 km por hora por segundo, tá legal? Então, perceba o seguinte, este carro, ele tem uma aceleração de 13,5 km por hora por segundo, ou seja, a cada segundo a velocidade dele vai aumentando 13,5 km por hora, tá legal? E aqui vou trazer um ressalvo para poder falar um pouquinho sobre a unidade da aceleração. A unidade da aceleração, né? A unidade da aceleração é sempre uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo por outra unidade de tempo, tá bom? Essas unidades de tempos aqui podem ser iguais ou não. Como a gente vê aqui, ó. Então eu tenho uma unidade de comprimento, que é quilômetro, por uma unidade de tempo, que é hora, dividido por uma unidade de tempo também, que é segundo. Caso essas unidades de tempo sejam iguais, eu posso reescrever assim, né? Unidade de tempo dividido pela unidade de tempo ao quadrado, tá bom? Beleza. Então aqui eu calculei a minha aceleração do meu móvel em km por hora por segundo. Só que vamos dizer que agora eu queira calcular então essa minha aceleração escalar média desse móvel em metros por segundo, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho a fazer é o seguinte, eu pego 108 km por hora e divido por 3,6 para poder achar esse valor em metros por segundo. Quando eu fizer essa divisão, vai me dar 30 metros por segundo, tá legal? E aí então eu posso fazer então o meu cálculo da minha aceleração média. Então 30 metros por segundo dividido por 8 segundos. E aí isso aqui vai me dar 3,75 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Bem simples aí. Então, essa aula foi mais para poder mostrar aqui o conceito de aceleração escalar média, tá bom? E aí, para aproveitar, eu vou só trazer aqui o próximo conteúdo, que seria classificar um movimento de acordo com a sua aceleração. Beleza, então, de acordo com a variação, se aumenta ou diminui a minha aceleração, eu posso classificar ele como acelerado ou retardado, tá? O que seria um movimento acelerado? O movimento acelerado é aquele em que o módulo da velocidade escalar média, ela aumenta no decorrer do tempo. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Olha só. O que vai variar aqui é a velocidade, não a aceleração do corpo, porque a aceleração ela é constante. Tá legal? Então, se o módulo da minha velocidade ele vai aumentando no decorrer do tempo, então esse movimento ele é acelerado. Só que ainda assim, eu posso classificar como sendo acelerado progressivo, tá bom? O que seria um acelerado progressivo? Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui, veja bem, eu tenho um móvel que ele passa de mais 80 km por hora para 120 km por hora, certo?
Então, isso aqui seria um movimento acelerado progressivo. Agora, imagina o seguinte, que eu tenho um móvel que ele passe de menos 180 para menos 120. Ora, o módulo, ele aumentou, né? Então, eu tenho de menos 80 km por hora para menos 120 km por hora, certo? Nessa situação aqui, ó, o módulo ele aumenta, porque o módulo de 80 realmente é menor que o módulo de 120. Mas o valor numérico dele vai de menos 80 para menos 120. Né? Então, de acordo ali com meus números, com os números, números inteiros, esse cara está se afastando da origem. Então, esse movimento ele é acelerado retrógrado, tá legal? E aí, isso é para o caso do meu movimento acelerado, onde o módulo, então vamos escrever aqui, ó, módulo da velocidade ele aumenta, certo? Então o módulo da velocidade ele aumenta, beleza? E aí, o que aconteceria então, por exemplo, se eu tivesse a situação contrária, se eu tivesse o módulo da velocidade diminuindo? Na situação em que eu tenho que o módulo da minha velocidade diminui, olha só. Então, o módulo da minha velocidade, ele diminui. Então, se ele diminui, eu posso classificar também. Então, se ele diminui, olha só, 120, mais 120, ele é maior do que 80, né? Se eu for considerar ali os números naturais, tá bom? Então, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. A reta dos números naturais, não, pessoal, dos números inteiros, né? Então, aqui eu tenho 0. E aqui o 120 vai estar aqui e o 80 vai estar aqui, ó. 120 e 80, tá legal? Então, se acontece essa situação aqui, do meu módulo da minha velocidade diminuir, ele é dito progressivo, mas dessa maneira. Se aí na situação contrária, né? Então eu tenho aqui a minha reta dos números inteiros, o 120 menos 120 já está aqui e o menos 80 estaria aqui. Perceba que o módulo da minha velocidade realmente diminuiu. Só que em relação à minha reta dos números inteiros, esse valor diminuiu. O meu módulo diminuiu, mas o meu valor também diminuiu. Então seria dito como um movimento retrógrado, tá legal? Movimento retrógrado. Então essas são as formas que eu posso classificar aí. Movimento acelerado, meu módulo da velocidade aumenta. Progressivo, né, se acontece essa situação aqui dos módulos aumentarem, mas o valor numérico, tanto o módulo aumenta quanto o valor numérico também. Nesse caso aqui só aumenta o módulo, mas o valor numérico ele diminui. E no movimento retardado seria o contrário, o módulo da velocidade diminui, vai ser dito progressivo se o meu valor numérico diminui e o módulo também. Ele vai ser dito retrógrado se o meu módulo diminui, mas o meu valor numérico não. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. É somente essa aula para a gente entender um pouco de conceito de aceleração média. E nos acompanhar aí para que as próximas aulas eu vou trazer mais exercícios de aplicação desse tema, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Valeu e até a próxima.